Existe uma planta que gruda na sua roupa toda vez que você passa perto dela. Você arranca com raiva, joga fora, xinga. Ela já salvou mais vidas do que você imagina. Em 2007, pesquisadores da Academia Sinica, em Taiwan, descobriram que ela previne diabetes tipo 1 em camundongos, não atenua. Previne. Protege as células beta do pâncreas. Regula a insulina naturalmente. Indígenas tupis, guaranis e caiapós usam essa planta há mais de 500 anos para tratar feridas, inflamações e sangue doce, o que hoje chamamos de diabetes, e o agronegócio brasileiro gasta milhões de reais por ano para exterminá-la dos campos de soja. Em 2023, ela venceu, desenvolveu resistência ao Roundup. Nós não paramos de usar o picão preto porque ele falhou. Paramos porque ele teve sucesso demais. Uma planta que brota em qualquer terreno baldio, que regula a glicemia sem receita médica e que se espalha grudando em tudo que passa, não pode ser controlada. E o que não pode ser controlado, não pode ser vendido. Esta é a história do picão preto, a farmácia que virou praga. Bem-vindo ao Códice Natura Brasil. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. O picão preto nasceu aqui. Não veio da Europa, não veio da África. Nasceu no coração da América tropical, nos mesmos solos que alimentaram os primeiros povos das Américas. Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram indígenas que já conheciam essa planta há milênios. Os tupinambá a chamavam de carrapicho que cura. Os guaranis de erva que limpa o sangue. Os caiapó, na Amazônia, usavam suas raízes para dores de dente e suas folhas para febre. Não era superstição. Era farmacologia ancestral. Na Amazônia peruana, registros etnobotânicos documentam o uso do picão preto para mais de 20 condições diferentes. Aftas, angina, diabetes, disenteria, conjuntivite, edemas, hepatite, icterícia, verminoses. Os curandeiros indígenas preparavam infusões, cataplasmas, banhos rituais. Os pajés sabiam algo que a ciência só confirmaria 500 anos depois. O picão preto contém mais de 300 compostos químicos ativos, flavonoides, poliacetilenos, taninos, ácidos fenólicos, uma farmácia completa em cada folha verde escura. Quando os jesuítas começaram a documentar as plantas medicinais do Brasil colonial, o picão preto aparecia em quase todos os registros. Os naturais da terra usam uma erva de sementes negras que se prende às vestes para curar males do fígado e do estômago, escreveu um missionário em 1650. Os escravos africanos, trazidos à força para o Brasil, rapidamente reconheceram a planta. Na África, espécies similares do gênero Bidens eram usadas para tratar malária e diabetes. No Brasil, encontraram o mesmo remédio crescendo livre nos terrenos abandonados, nas beiradas das roças, nos quintais dos quilombos. Durante 400 anos de escravidão, o picão preto foi a medicina dos que não tinham acesso a médicos. Era gratuito, estava em todo lugar, funcionava. As benzedeiras do interior mineiro faziam chás para descer o açúcar. As parteiras nordestinas preparavam compressas para inflamações pós-parto. Os curandeiros quilombolas tratavam feridas infectadas com cataplasmas de folhas frescas. Ninguém precisava de receita, ninguém precisava pagar. A cura crescia sozinha, teimosa, indestrutível. E isso era um problema para quem queria vender remédios. No início do século XX, o picão preto ainda era respeitado pela medicina popular brasileira. A Farmacopeia Brasileira de 1926 listava suas propriedades medicinais. Médicos do interior prescreviam chás para a icterícia. Farmacêuticos preparavam tinturas, mas a modernização chegou. Em 1943, a insulina sintética começou a ser produzida em larga escala. A indústria farmacêutica encontrou seu produto perfeito para diabéticos. Um medicamento de uso contínuo, vitalício, impossível de substituir. Bilhões de dólares por ano, para sempre. O picão preto não tinha chance nessa competição. Não havia propaganda, não havia patente,
Não havia representantes farmacêuticos visitando consultórios. Pior, ele era inconveniente. Grudava na roupa, espalhava-se pelos pastos, invadia lavouras. Na década de 1960, o agronegócio brasileiro começou sua expansão brutal. Soja, milho, cana, monoculturas que não toleravam competição. O picão preto, que crescia em qualquer lugar, virou inimigo número 1. Em 1974, a Monsanto lançou o Roundup no Brasil. Glifosato, o herbicida que mataria tudo, inclusive o picão preto. A partir daí, a perseguição foi sistemática. Cada hectare de soja pulverizado era um cemitério de plantas medicinais. Cada aplicação de glifosato apagava conhecimento ancestral. O picão preto passou de planta que cura para praga que infesta. Em 1993, pesquisadores da Embrapa registraram o primeiro caso de resistência do picão preto a herbicidas no Brasil. A planta estava aprendendo a sobreviver, mas ninguém celebrou. Ninguém viu isso como um sinal de que estávamos destruindo algo precioso. A Anvisa, que poderia ter reconhecido oficialmente as propriedades medicinais da planta, preferiu validá-la apenas para tratamento sintomático da icterícia, uma fração mínima do que ela pode fazer. Enquanto isso, a indústria farmacêutica vendia metformina, glibenclamida, insulina. E médicos formados por universidades patrocinadas por laboratórios prescreviam, sempre prescreviam. Você sabe quanto o Brasil gasta por ano com diabetes? Mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões, só com medicamentos, internações e complicações. O Brasil tem 17 milhões de diabéticos diagnosticados. Mais milhões que não sabem que tem. É a quarta causa de morte no país. Agora pense comigo. Se uma planta que cresce em qualquer terreno baldio pudesse ajudar a controlar glicemia, quem perderia? Em 2015, pesquisadores taiwaneses publicaram um estudo piloto em humanos. Voluntários diabéticos que tomaram uma formulação à base de Biden pilosa tiveram redução significativa da glicose em jejum e da hemoglobina glicada. Melhora da função das células beta-pancreáticas, sem efeitos colaterais relevantes. O estudo deveria ter sido manchete mundial. Não foi. A indústria farmacêutica não tem interesse em plantas que qualquer um pode cultivar. A Bayer, dona da Monsanto, vende tanto herbicidas para matar o picão preto quanto medicamentos para diabetes. Nos dois lados, ela lucra. Enquanto isso, o agronegócio brasileiro trava uma guerra química contra essa planta. Em 2023, a Embrapa identificou populações de picão preto resistentes ao glifosato no Paraná. A planta que sobreviveu a 50 anos de Roundup. Sabe qual foi a reação? Não foi celebrar a resiliência de uma planta medicinal. Foi buscar novos herbicidas para matá-la. Existem hoje mais de 80 princípios ativos registrados no Brasil especificamente para controle do picão preto. 80 formas diferentes de matar uma planta que poderia estar ajudando milhões de diabéticos. O Ministério da Saúde incluiu o picão preto na Renisus, a lista de plantas medicinais de interesse ao SUS. Mas quantos postos de saúde você conhece que orientam pacientes sobre chá de picão preto? O conhecimento existe, a ciência comprova, a planta está disponível, mas não há lucro em gratuito. Em 2007, o Dr. Wen-Chin Yang, da Academia Sinica de Taiwan, publicou uma descoberta que deveria ter revolucionado o tratamento de diabetes. Sua equipe isolou um composto do picão preto chamado citopiloína, um glicosídeo poliacetilênico, um nome complicado para algo extraordinário. A citopiloína preveniu completamente o desenvolvimento de diabetes tipo 1 em camundongos Nod, um modelo animal que desenvolve diabetes autoimune espontaneamente igual aos humanos. Escuta bem, não tratou, preveniu. O mecanismo de ação foi desvendado em detalhes. A citopiloína modula as células T do sistema imunológico, inibe a diferenciação de células TH1, que atacam o pâncreas no diabetes tipo 1, promove células TH2, que são protetoras, preserva a arquitetura das ilhotas pancreáticas, mantém níveis normais de glicose e insulina. É como se a planta ensinasse o sistema imunológico
a não atacar o próprio corpo. Estudos posteriores mostraram que o picão preto também funciona para diabetes tipo 2. O extrato aquoso reduz glicemia em camundongos diabéticos. Protege as células beta. Melhora a secreção de insulina. Em 2009, pesquisadores compararam 3 variantes de Bidens pilosa em Taiwan. A mais eficaz reduziu significativamente a hemoglobina glicada. O exame que mostra o controle de açúcar nos últimos 3 meses. Em 2015, veio o estudo em humanos. Voluntários diabéticos receberam uma formulação de Bidens pilosa por meses. Os resultados: redução da glicose em jejum, redução da hemoglobina glicada, aumento da insulina em jejum nos voluntários saudáveis, melhora da função das células beta, medida pelo índice OMA. E o mais importante, nenhum efeito colateral significativo. Compare com a metformina, que pode causar diarreia, náusea, deficiência de vitamina B12. Com as sulfonilureias, que podem causar hipoglicemia grave. Com a insulina, que requer injeções diárias e monitoramento constante. O picão preto não substitui tratamento médico, mas poderia ser um aliado poderoso, se alguém tivesse interesse em desenvolvê-lo. Vamos ser honestos. Quantas vezes você passou por um terreno baldio e viu picão preto crescendo? Dezenas, centenas. Quantas vezes alguém te disse que aquela planta poderia ajudar a controlar sua glicemia? 0. O sistema de saúde brasileiro foi desenhado para tratar, não para prevenir. É mais lucrativo manter 17 milhões de brasileiros diabéticos comprando medicamentos do que ensiná-los sobre uma planta que cresce de graça. A Sociedade Brasileira de Diabetes publica diretrizes anuais, páginas de recomendações farmacológicas, algoritmos de tratamento, insulinas, análogos de GLP-1, SGLT2, nomes que custam centenas de reais por mês. Sabe quantas linhas dedicam a fitoterápicos tradicionais? Praticamente nenhuma. E tem o estigma. O picão preto carrega séculos de preconceito. É mato, é praga, é carrapicho. É o que gruda na roupa do pobre que não tem carro e precisa atravessar terrenos baldios. A medicina de jaleco sempre teve dificuldade em aceitar o que vem dos quintais, das roças, das mãos de benzedeiras analfabetas. É mais fácil confiar numa pílula fabricada em laboratório suíço do que num chá preparado por avó do interior. Mas o corpo não liga para preconceito. O corpo responde à bioquímica. E a bioquímica do picão preto funciona. Os indígenas sabiam. Os quilombolas sabiam. As benzedeiras sabiam. A ciência moderna apenas confirmou o que 500 anos de uso tradicional já tinham provado. O picão preto ensina o que o agronegócio quer enterrar. Fartura não precisa de receita médica. Saúde não precisa custar R$ 200 por mês em farmácia. Plantas que curam podem nascer no terreno baldio da esquina, mas culturas que regulam glicemia sem prescrição são perigosas para o lucro. A insulina virou commodity global. A metformina virou genérico de bilhões. O mercado de diabetes movimenta mais de 50 bilhões de dólares por ano no mundo. Plantas medicinais que permitem autonomia sobre a própria saúde são sistematicamente transformadas em pragas, não porque prejudiquem, porque competem. O picão preto sobreviveu sendo indestrutível. Sobreviveu a 50 anos de Roundup. Desenvolveu resistência. Continua brotando nos terrenos baldios de São Paulo, nos pastos abandonados de Minas, nas beiradas de estrada do Paraná. Mas a maioria dos brasileiros diabéticos nunca ouviu falar dele. Nunca souberam dos estudos de Taiwan. Nunca aprenderam que um chá simples poderia complementar seu tratamento. Esse conhecimento espera nos quintais de quem ainda lembra, nas feiras de plantas medicinais, nas mãos de raizeiros que resistem. Mudança climática está chegando. Secas no Nordeste, enchentes no Sul, calor que mata a plantação. As monoculturas que alimentam o Brasil foram criadas para a estabilidade climática. Essa estabilidade acabou. O picão preto nasceu no caos dos trópicos americanos. Resiste à seca, resiste à enchente, resiste à herbicida, produz milhares de sementes por planta. Quando o agronegócio colapsar sob o peso de suas próprias pragas resistentes,
o picão preto estará esperando, grudado na cerca, brotando no asfalto rachado, indestrutível como sempre foi. Nós não perdemos o picão preto, só esquecemos de olhar para ele. Mas esquecer não é para sempre. O conhecimento ainda vive nas mãos de quem não esqueceu, nos terreiros de quem ainda faz chá, nas sementes que grudam na roupa de quem atravessa o mato. Esta planta ensina através da teimosia, da recusa de morrer, da resistência quilombola inscrita em cada semente preta que gruda e não solta. Fartura sempre esteve aqui, crescendo na nossa terra vermelha, de graça. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve.